Valeu, querida. Pô, eu te dou um berro de novo quando acabar. Tá bom. Queridos, boa noite, bem-vindos! Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Sou o professor Clécio, estou acompanhando vocês já há um tempo. Amados, tá tudo dentro do programa, relaxa, que a gente já deixou aqui umas aulas lá no final para revisão. Vai dar tudo certo, relaxa. Final, lembrando para quem chegou depois, próximo ao final do curso eu dou uma série de anexos para vocês, dentre eles, todas as questões que nós estamos fazendo aqui, tá? Ah, tá, pronto. Então, gente, não precisa ficar preocupado você que está em casa. Pô, o Clécio passou uma questão, eu não vi, vou ter que gravar depois para pegar a questão. Todas essas questões eu vou devolver para vocês, compacta, tudo com gabarito bonitinho, para você fazer tudo de novo no final do curso. Pô, Clécio, mas vou fazer de novo, eu já sei a resposta. Se eu estiver lembrando de tudo, mas por quê, cara? Porque chega uma hora, pela experiência que eu tenho, que as questões começam a se repetir. Então a ideia é você fazer o maior número possível, para quando chegar lá, não vai ter uma questão idêntica, mas você vai olhar uma questão e falar, menino, eu já vi um troço parecido com esse. A ideia é essa, tá? Então vai fazendo as questões para chegar lá até algo bem parecido, tá bom? Vamos lá, gente, vamos nessa aqui. Seguinte, querido, nós estamos ainda na República Velha, que é a República da Espada, com a República das Oligarquias. Me corrija se eu estiver errado aqui na tela. E eu havia combinado com vocês, que na aula passada eu falei da política, falei da economia, economia deve ter falado aí do café, da indústria, da borracha, que ela sobe e cai, não foi isso? E fiquei de falar as revoltas. E olha só o barato, quantas revoltas de vocês, na FOG de vocês, se você tiver ela aí, tá escrito assim, ó, economia cafeira, revolta da Armada é lá atrás, na espada, encilhamento, coronelismo, blá, 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 blá. Não tem revoltas aqui. O máximo que tem aqui é as colunas, o fim da época, que é a coluna Prestes que está aqui no meio, que eu vou falar, é a última coisa. Não tem nenhuma revolta. Você falou, ai, Clécio, então não perde tempo dando aulas pra gente. Ah, não! Edital, o passado estava esse aqui, caiu a revolta da vacina, já caiu Canudos. Então, querido, não, querido, vamos estudar esse troço aí. Vou passar meio rápido para ver se eu consigo fazer todas as revoltas hoje. Se não der, fica um pedacinho para a próxima aula. Vamos lá? Vamos. Uai, são só 3? Não, querido, eu vou pôr, apagar, colocar de novo, apagar, vou ficar fazendo assim, tá? Então vamos nessa. Queridos, que revoltas que ocorreram ao longo da República Velha? A primeira e única revolta do século XIX ainda é a chamada Guerra de Canudos, lá no interior da Bahia. Ocorreu durante o governo do presidente Prudente de Moraes. Ele é o primeiro presidente civil, é o que vem logo depois do Floriano. Inclusive, só um detalhe, não sei se vocês repararam aí em casa. Coloquei República Velha e coloquei uma data aqui. Se você for espertinho, você deve estar pensando, ué, Clécio, você colocou errado, porque a República Velha ela começa em 1889, com a proclamação da República. Não, mas eu coloquei a data aqui só da República das Oligarquias, porque na República da Espada não rola essas revoltas. A única, ou melhor, as únicas revoltas que rolam na República da Espada é a da Armada, da Marinha, e a Federalista lá do Sul, que é com Floriano Peixoto. Essas revoltas populares aqui são das oligarquias. Tá bom, gente? Então vamos lá. O que foi a Guerra de Canudos? Gente, vou falar voado para dar tempo de dar tudo. Guerra de Canudos foi o seguinte, lá no interior da Bahia existia um beato, um religioso, chamado Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Esse Antônio Conselheiro, ele era aqueles religiosos que ficavam perambulando pelo sertão, pregando a volta de Jesus. Só que além de pregar a volta de Jesus, ele fazia severas críticas à República. Ele desejava o retorno da monarquia, tá? Porque ele acreditava que a República não trouxe nada de bom para o homem pobre, só trouxe impostos. E aí o que ele faz? Ele começa a fazer isso. Aí ele começa a ter seguidores. E até que ele se fixa numa fazenda abandonada lá em Belo Monte, no interior da Bahia, e ele monta um pequeno arraialzinho, parecendo um acampamento de MST, bem pequenininho. Nenhum problema. Clécio, desde quando meia dúzia de pessoas seguindo um líder religioso, isso vai dar guerra, Clécio. Então vamos lá, estou resumindo. O problema é que Canudos teve um problema só. Ele cresceu. Cresceu demais. Para você ter ideia, esse ano aqui é o ano que tem a guerra, tá? Nessa época aqui, alguns livros trazem que Canudos chegava a 30 mil pessoas. Pô, aí já não é arraialzinho. O problema é que Canudos cresceu. E por crescer, Canudos incomodou 3 grupos de poderosos,
Que grupos são esses, Clécio? Uns são os latifundiários, ou os coronéis, ou os fazendeiros da Bahia, como você queira chamar. Por quê, Clésio? Escravidão já acabou, eu estou na República. Então, em Canudos, gente, que é uma revolta messiânica, porque tem um líder religioso, em Canudos as pessoas viviam do que elas mesmas produziam, mandioquinha, um milho, uma galinha, um porquinho, além de não pagar impostos. E acreditavam ainda que quem vivesse sob o comando do Antônio Conselheiro, quando morria, direto para o céu. Traduzindo, por causa dessa história que eu acabei de falar, a mão de obra dos fazendeiros, a peãozada que trabalhava para as fazendas na redondeza da Bahia, todo mundo largava a fazenda para ir morar em Canudos. Então qual é o problema de Canudos? Canudos incomodou os fazendeiros em quê? Eles estão perdendo a mão de obra dele. Ninguém quer ficar trabalhando feito um jumento para um coronel se você pode viver livremente em Canudos. Então, qual o incômodo que Canudos causou para os latifundiários fazendeiros? Retirando a mão de obra deles. Além disso, Canudos incomodou a igreja católica. Porque Antônio Conselheiro não era católico? Ele era católico, sim. Então, qual é o problema, Clécio? O problema é que Antônio Conselheiro não era nada da igreja. E a igreja não admitia que ninguém, fora da igreja, fizesse o papel da igreja. Estava funcionando como uma espécie de concorrência da igreja. Não dá. E o terceiro que incomodou é o próprio governo. Porque além dos moradores de Canudos não pagarem impostos, eles são monarquistas, eles desejam o retorno da monarquia. Então a República é uma coisa nova, tem pouco tempo. E já tem 30 mil pessoas falando mal da República, querendo voltar. Não dá. Então o objetivo era destruir esse arraial. Só que se fizeram necessário 4 expedições. Só na 4ª expedição que foi mandado o Exército Brasileiro, as outras 3 foi o Exército da Bahia, o Exército de Jaguns, só na 4ª, que foi o Exército mesmo brasileiro, é que é a ordem do presidente Prudente de Moraes. Não é para ter prisioneiro. Mataram todos, para isso servir de exemplo para quem ousar desafiar a República. Resumindo, uma guerra messiânica, onde o governo matou todo mundo porque o Canudos cresceu e incomodou esses poderosos. Então não deu em nada, acabou morrendo todo mundo. No final você vai ver que a soma das revoltas, ela gera uma coisa. Isoladamente não gera nada. Beleza? Vai falando comigo aqui, viu, gente? Ah, não, isso aqui era de geografia. Tá, começou agora. Beleza? Outra guerra que rolou semelhante a essa foi a Guerra de Contestado. A diferença é que já é mais para frente, 1812 a 16, e é lá no sul, é na fronteira de Santa Catarina com o Paraná. O que foi, Clécio, a Guerra de Contestado? Inicialmente é a mesma coisa que Canudos. Um beato, João Maria, que criticava a República, pregava a volta de Cristo, começou a ter seguidores, se fixou numa região abandonada e ali montou um vilarejo. Mesma coisa que Canudos. Qual é a diferença? Contestado não chegou a crescer tanto quanto Canudos. Aí você diz, se não cresceu, então não incomodou os fazendeiros, a igreja, o governo. Qual é o problema de Contestado? Contestado, o problema foi esse. O governo brasileiro foi no governo do Venceslau Braz. Um pedaço no Venceslau e um pedaço no Hermes da Fonseca. Na verdade, Hermes da Fonseca primeiro e Venceslau depois. Qual foi o problema? O governo contratou uma empresa norte-americana para construir várias estradas de ferro no Brasil. Uma das estradas de ferro passava exatamente onde tinha o arraial de Contestado. E eles não queriam sair do lugar e ficavam à noite desmontando o trilho, tacando fogo em vagão. Então, ou seja, palavras do presidente da época. Contestado está impedindo o desenvolvimento do governo, do progresso, porque não está deixando construir estrada de ferro. Vamos fazer a mesma coisa que Canudos, porque é uma revolta messiânica também, tem um líder religioso. Não, manda uma expedição só que já vai o exército. Então mandou o exército, usaram até avião de guerra, mas era avião fotográfico, tá? Porque se você lembrar, Primeira Guerra Mundial está acontecendo aqui, ó, de 14 a 18. Mesmo final que Canudos, matou todo mundo. Clésio, explica aí. O que tem de comum e o que tem de diferente entre elas, as duas? Comum, ambas são revoltas messiânicas, ambas são revoltas rurais, ambas criticam a República e ambas têm o mesmo fim,
repressão violenta do governo. O que diferencia uma da outra? O motivo da guerra. Canudos foi porque cresceu e incomodou os poderosos. Contestado estava impedindo o desenvolvimento de uma estrada de ferro. Show! Tô indo rápido, hein, pra ir. 12 a 16. Isso, Gilvan. Exatamente. Minha letra tá esquisita, né? 1812 e 1816. Cangaço. Cangaço é mais fácil e vai ser mais rapidinho, porque cangaço todo mundo conhece. Vai assistir o Alto da Compadecida que pronto. Cangaceiro, gente, ó, que lugar que é? É no Nordeste. Cangaço não é num estado. E eu não pus data, porque o cangaço ele ocorre ao longo da República Velha toda. Cangaço, gente, nada mais são do que bandidos que vivem no Nordeste, assaltando cidades, saqueando vilarejos, matando pessoas. Tá, e por que a gente está estudando isso? Porque o cangaço, ele é usado como uma alternativa da população pobre escapar da miséria. Se tu é pobre, mora no interior, durante a República Velha, você tem 3 alternativas na vida. 1, trabalha feito um jumento para um coronel. 2, vira bandido, cangaceiro. Ou 3, morre, tu não tem mais nada. Ah, eu coloquei 800, agora que eu percebi, Gilvan, menino. É o Gilvan que tá falando, né? O Rodinei me acertou aqui. Menino, obrigado, queridos. É 900, senão eu tô andando para trás, né? 1812 é antes da independência. Obrigado, Rodinei e Gilvan, que me falaram. Escreveu o ano aqui, eu tava pensando, nem vi o 8. Falei, uai, gente, o que tá de errado? Valeu, galera. 1912, 1916. Obrigado. A única do século XIX é essa aqui. O resto é tudo 1900, é século XX. Valeu, galera. É a idade, querida, a idade. Fiz meio século, já, as cabeças já não estão batendo bem, não. Se eu falar uma besteira, você me arruma aqui, gente. Porque eu já tô nem usando drogas, já tô falando loucura. Vamos lá. Cangaceiros, então, são bandidos que faziam isso. Eventualmente, cangaceiro prestava até um serviço para um coronel ou outro? Sim, como espécie de matador de aluguel. Qual é o problema, Clécio? É que o cangaço ele aparece aqui como uma alternativa para escapar da miséria. Mas, em algumas cidades, em alguns vilarejos, cangaço é até visto como um benfeitor. Não sei se vocês já ouviram uma história de Robin Hood do Nordeste, rouba dos ricos para dar para o pobre. Eu não sei se quem está me assistindo aí, querido, e se você é do Nordeste, tem parente no Nordeste ou está no Nordeste. Se você for na escola de um colégio qualquer do estado do Nordeste, lá eles vão te ensinar o cangaço como algo positivo, como alguém que protegia a população pobre. Mas cangaço, gente, eram bandidos. Mas eventualmente podia até proteger o vilarejo? Sim, se ali tiver amigos ou parentes deles, eles tornam-se até o protetor ali. O maior grupo que nós tivemos foi o de Lampião, Maria Bonita. Lampião vai durar até década de 30 lá. E aí vem uma pergunta boa. Clécio, pausa. É uma espécie de revolta, diferente dessa não é uma guerra, é uma revolta constante contra a forma de governo? É. Só que não são revolucionários contra a república, é uma forma de tentar escapar da miséria. Presta atenção. Como é que acabou Canudos? Repressão violenta do governo. Como é que acabou o contestado? Repressão violenta do governo. Como é que acabou o cangaço? Aí você fala, repressão violenta do governo. Tá, então o governo matou todos os cangaceiros? É verdade que o governo armou uma emboscada para matar o grupo do Lampião, tudo bem. Mas todos os cangaceiros do Brasil, o governo conseguiu matar? Não. Então isso pode estar na tua prova. Como é que o cangaço acaba? Esses dois aqui é fácil. Uma guerra, o governo acabou. O cangaço, ele vai acabando aos poucos à medida que o Brasil vai se urbanizando. Como explica? Explico. A partir de 1930 vai vir um cara chamado Getúlio Vargas, que nós vamos ter aula dele. Vargas vai investir muito em industrialização, consequentemente urbanização. Então no governo Vargas tem muito grande um êxodo rural, muita gente sai do campo para a cidade. À medida que a galera está saindo do campo e indo para a cidade, o campo vai ficando mais vazio, principalmente no Nordeste. Então o cangaço ele vai desaparecendo. Não tem uma data específica. Ele vai desaparecendo porque o contexto do Brasil vai mudando. Tá? E se o cangaceiro for para a cidade? Aí ele deixou de ser cangaceiro, ele vai ser outra coisa. Então o cangaço ele vai desaparecendo à medida que o Brasil vai se urbanizando. Aí ele perde esse sentido porque o Brasil vai ser mais urbano. Beleza? Isso tudo que minha linda mão está passando são as revoltas rurais. Agora eu vou pôr as revoltas urbanas. Beleza? Posso apagar, gente? Grita aí.
Pode. Ninguém falou nada, eu vou apagar. Eu vou fazer voltas urbanas agora. Acho que tem um delay aqui, gente, do que eu falo e até o troço chegar aí em vocês. Essa aqui é que aparece no edital de vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Isso aqui agora são revoltas urbanas, mais específicas. Gente, eu tô passando o direto. Por exemplo, tem a revolta de Juazeiro com o padre Cício no Ceará, durante o governo Hermes da Fonseca, que ele tentava ajudar os coronéis, inclusive, né? Só que nunca vi cair na prova e nem tá no teu edital. Vamos fazer revoltas urbanas? Vamos. Posso dar uma dica para vocês? Pode. Eu depois vou mostrar as questões para vocês, né, que a gente vai responder. De todas, qual que caiu umas 20 vezes? Então tem um carinho especial com essa aqui, tá? Caiu direto, e as outras são essa aqui. O que foi a revolta da vacina? Vamos lá. Rio de Janeiro, 1904, durante o governo de Rodrigues Alves. Qual foi a baixaria? Presta atenção que você... Rápido. Meu pai. É assim. O governo brasileiro queria atrair investidores estrangeiros, não é turista não, investidores. Só que você concorda comigo que um Brasil de canudos, de cangaço, não é nem um pouco atraente. O que o governo pensou? Para eu poder atrair investidores estrangeiros no Brasil, eu tenho que mudar o Brasil. Eu tenho que modernizar o Brasil. Só que o Brasil é imenso, eu não consigo modernizar. Então o que eu, presidente Rodrigues Alves, decidi? Vou modernizar apenas a porta de entrada do Brasil, a vitrine do Brasil, que não dá para modernizar tudo. Então o governo adotou um projeto de modernização apenas do Rio de Janeiro, a capital, porque a maior parte dos estrangeiros que vinham para o Brasil vinham pelo Rio. Então o Rio tem que estar bonitão. Vocês devem ter visto, não sei, em literatura, uma coisa chamada Belle Époque. Nós vamos usar Paris como cidade modelo, era tido como a cidade mais bela. Então vamos imitar Paris, vamos fazer avenidas largas, casarões, só não vai ter a Torre Eiffel. Tá, então primeiro, vamos modernizar o Rio. Não sei se alguém que está me assistindo é do Rio que eu vou falar. Inclusive, eu nasci no Rio, mas que eu vou falar um negócio do Rio agora. Ao modernizar o Rio, o centro do Rio, na época, era cheio de cortiço, favela, aqueles pobres, aquela visão do inferno. O que o governo decidiu fazer? Não dá para eu modernizar com esses pobres aqui no centro. Pega essa população pobre e soca no morro. Porque se você é do Rio ou já esteve no Rio, você vai saber isso que eu vou falar agora. Você vai ver que no Rio ele é cheio de morro. Só que o morro, ele não é um lugar afastado da cidade, não. Você pode estar num bairro chique, eu posso estar em Ipanema, Clécio, num hotel maravilhoso lá. Logo atrás, passou um pouquinho do prédio, já começa o morro. Então o morro fica ali próximo. Então qual foi a ideia? Tira os pobres aqui do centro, manda para o morro, porque eles estão aqui próximo, que é a mão de obra que a gente precisa deles, mas não está aqui estragando o centro do Rio. Então eles começaram com um processo de modernização autoritária no Rio, com despejo de várias populações pobres mandando para o morro. E ao mandar para o morro, não tinha nenhuma infraestrutura. O cara vai para o morro, vai dormir fazendo cafuné no rato. Óbvio. A população do Rio já começou a ficar pé da vida com isso, com essa modernização, com esses despejos. Mas calma que não começou ainda não. Nesse mesmo momento em que eu estou fazendo essa modernização do Rio, mandando essa galera para o morro, surgiu no Rio um surto de varíola e febre amarela. Febre amarela conseguiram conter, deram uns tapas lá no mosquito quando tiveram.
Varíola não. Aí o governo chamou um sanitarista, na época o prefeito do Rio era o Pereira Passos, falou, Pereira, dá um jeito aí. Ele chamou um sanitarista chamado Oswaldo Cruz. Falou, Oswaldo, você já conseguiu conter um surto de febre amarela aqui no Rio. Tu consegue conter um surto de varíola? Ele falou, claro. Então chamaram o Oswaldo Cruz para tentar conter um surto de varíola que estava tendo no Rio. E o Oswaldo falou assim, ó, só tem um jeito de eu conter o surto. Fazer uma grande campanha de vacinação. Aí você que está me ouvindo agora, inclusive atualmente está tendo problemas, talvez parecido, você deve imaginar, Clécio, teoricamente, vacina não é uma coisa para curar uma doença ou evitar uma doença? Então vacina, teoricamente, é uma coisa boa. Se é boa, como é que pode ter revolta? Ah, danado. 3 motivos. Porque a vacinação na época foi sem informação. Outro, obrigatória. E outro, com o uso da força. Fala tudo de novo, Clécio. Primeiro, foram fazer uma grande campanha de vacinação contra a varíola. Teve uma campanha explicando o que era essa vacinação? Não, até porque o governo não tinha condições de fazer isso, 90% da população analfabeta, tá? Então o governo queria fazer algo imediato. Então, primeira coisa, não tinha informação. Muita gente estava imaginando que a vacina, inclusive, que passava a doença. Então estão me dando uma agulhada aqui que eu nem sei para que é. Então, primeira coisa, sem informação. Segundo, diferentemente de hoje, eu vou no posto e me vacino. Não! O agente sanitário vai lá na tua casa te vacinar. Uai, que bom, que luxo. Mas é obrigatório. Ah, eu não quero vacinar. Não, ninguém te perguntou nada não. Você vai ser vacinado, querendo ou não. E 2, com o uso da força, a polícia vai junto. Porque se você se recusar a vacinar, o policial já te mobiliza, te dá uns catiripapo e tu toma a vacina. Aí o povo ficou puto. Inclusive a gota d'água foi quando uma mulher no Rio morreu depois de ter sido vacinada. O que tudo indica, ela não morreu por causa da vacina, mas morreu por causa disso. Aí o povo foi pro centro do Rio e tocou o pau. Quebraram bonde, viraram bonde, mataram as mulas lá, deu uma confusão, tiveram que chamar o exército. O pau comeu geral. Olha pro meu dedo. Uai, então a vacinação, ou melhor, a revolta da vacina, ela aconteceu por causa de uma vacinação sem informação, obrigatório com uso da força, certo? Porém, a revolta da população já havia iniciado antes com a modernização autoritária. Então, quando começou a modernização do Rio nos despejos, aquilo já deixou a população revoltada. Aí, quando veio o lance da vacina, só fez somar. Aí que o povo surtou mesmo e foi fazer a pancadaria. O exército veio, distribuiu borrachada em todo mundo, prendeu um, borrachada no outro, e no final de tudo, como consequência, a vacinação passou a ser opcional. Também já tinha dado agulhada em todo mundo, tá? Essa é simples, mas é a que mais cai. Logo depois, no Rio ainda, em 1910, rolou uma revolta chamada Revolta da Chibata, durante o governo do presidente Hermes da Fonseca. Pausa! Vamos ver se alguém lembra aqui. Hermes da Fonseca é um dos poucos presidentes que não fazia parte da política do café com leite. Lembra disso? Ele era um general que era do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu falei na aula da política, ver se alguém lembra disso. Ele chegou a tentar acabar com essa política dos governadores, café com leite, voto de cabresto, através da política das salvações, que não deu certo. Pois bem, vamos lá. O que foi isso aqui, Clécio? Isso aqui já é uma revolta envolvendo a Marinha. Qual foi o problema? Dentro da Marinha, ainda bem que vocês estão no Exército, dentro da Marinha, fazia parte do regimento da Marinha, na legislação da Marinha, a punição física. Chibata é tipo um chicote. Tá? Então, dependendo do que o marinheiro fizesse, ele era amarrado no mastro e tomava uma chibatada. Isso já deixava os marinheiros loucos. A gota d'água foi em 1910, quando o marinheiro foi condenado a 250 chibatadas. Começaram a bater no cara, o cara desmaiou de dor e continuaram batendo até dar os 250. Aí os marinheiros surtaram. O que foi a revolta da chibata? Foi quando os marinheiros lá do Rio de Janeiro, não é marinheiro do Brasil inteiro não, só do Rio de Janeiro, dominaram 2 navios de guerra que estavam atracados no Rio,
Tiraram os oficiais, inclusive mataram alguns oficiais na pancada, tá? Dominaram os navios de guerra, ameaçando bombardear o Rio se o governo não tomasse uma providência. Pausa. Não dá para eu fazer aqui, não vou colocar para vocês aí, mas você que está em casa, depois se quiser na internet, abre uma aba aí do lado e digita revolta da vacina, imagem. Você vai ver um troço curioso. Só aparece negros. Por quê? Agora você vai escrever no caderno. Revolta da vacina foi uma revolta de marinheiros negros. Ela é uma revolta negra. É uma revolta de marinheiros negros lá do Rio de Janeiro. Uai! Peraí, então quer dizer que essa punição física estava escrito que só podia bater em negão? Não, não está escrito, mas na prática a punição física só era dada aos marinheiros negros. Lembrando o tronco da senzala, lembra? Então essa revolta não foi feita por todos os marinheiros, não. Foi feita apenas pelos marinheiros negros do Brasil inteiro. Não, os marinheiros negros do Rio, que dominaram 2 navios de guerra, ameaçando. É isso mesmo, Leite. Inclusive, Leite, falar uma coisa que o Leite colocou aqui, os negros eram escravos na terra e no mar. Antes que você pergunte, vocês estão no exército. Você deve estar imaginando assim, pô, Clécio, deve ter rolado uma revolta dos negão também no exército. Normalmente, eu não sei hoje, vocês que são militares que vão ter que me falar depois, mas normalmente o exército é onde tinha as camadas mais pobres. Então o negro no exército tinha rodo. A marinha, o pessoal era um pouco mais elitizado. Por isso, quando tinha negros na marinha, o racismo era mais evidente do que no exército. Tanto que a revolta foi na marinha. Essas punições físicas do negro era na marinha. Tá? Então os negros liderados pelos marinheiros João Cândido, que ganhou o título de almirante negro, fizeram a revolta no Rio. Dominaram 2 navios de guerra, ameaçaram bombardear o Rio. A cidade, se você fizer. Aí o que o presidente Hermes da Fonseca fez? Não, peraí. Vamos fazer um acordo. Precisa atirar no Rio que tá moderninho, porque já tinha passado a revolta da vacina. Ó. Faz o seguinte, então. Nós do governo nos encarregamos... Ah, o Leite falou que é utilizado até hoje, elitizado, né? Enfim. Ah, é, Leite? Ó, não sabia disso não. Tá vendo? Vocês foram pro exército, meninos. Aconteceu o seguinte... Até perdi. Ah, sim, o presidente Hermes da Fonseca falou assim, vamos fazer um acordo. Vocês, marinheiros, se rendem, não atiram na cidade e nós do governo nos comprometemos a dar anistia para todo mundo, não vamos prender ninguém e vamos acabar com a punição física. Aí o que os marinheiros fizeram? Falaram, porra, a ideia é boa. Se renderam. Quando se renderam, o que o governo fez? Prendeu todo mundo. Mentira. Então o governo não cumpriu o que prometeu. Não, prendeu todo mundo, mandou para prisão no Acre, inclusive. O almirante negro, que é o João Cândido, foi para um hospício no Rio de Janeiro, num sanatório. Prendeu todo mundo, mas ao menos o general Hermes da Fonseca conseguiu convencer o Congresso a acabar com as punições físicas. Então, no fim, pelo menos, as punições não existem mais, né? Claro. Fim das punições físicas. Mas a galera que fez a revolta rodou. Dançou. Tanto é que, nunca caiu na tua prova não, tá? Mas tanto é que depois fizeram uma espécie de continuação da revolta da Chibata, pegaram os navios, chegaram a dar um tiro na igreja lá de Candelária, só que o exército foi lá, abafou, matou os marinheiros e acabou. Pausa. Cuidado na sua prova, já que eu tô falando 10 mil revoltas, para não confundir a revolta da Chibata com a revolta da Armada lá no Floriano, porque as duas envolvem a Marinha. Lembra que aquela da Armada lá, as duas são no Rio de Janeiro, da Armada lá no Floriano, é a instituição marinha contra o governo do Floriano, porque não aceitava ele como presidente, lembra? Aqui não é a instituição marinha que está fazendo a revolta, são os marinheiros negros, tá? Que estão fazendo uma revolta específica no Rio de Janeiro. Gente, agora vai dar tempo. Isso aqui eu queria falar para vocês. Esses dois aqui, tenham uma atenção. Clécio, são revoltas urbanas. Não, são revoltas militares. Uai, a da Chibata também, porque marinheiro é militar. Sim, mas aqui não é marinheiro contra uma forma de governo. Eles estão revoltando contra a própria instituição, que envolve o governo também. Aqui não. Aqui vai rolar uma baixaria. Inclusive, posso contar uma coisa para vocês? Na aula que vem, se tudo der certo, eu vou fazer os exercícios de República Velha, né? Tem uma questão que caiu sobre Coluna Prestes, que eu provo para vocês com um livro,
que era para ser anulada, porque a bibliografia está falando diferente. E não foi. Passaram batido. Mas quando chegar nas questões, eu trago o livro aqui e leio para vocês, tá? Vamos lá, Clécio. Eu vou até escrever de azul, só para mostrar diferente. O que foi o tenentismo e a coluna prestes? Então vamos lá. Primeira coisa. Tenentismo. Tenentismo lembra tenente. Vocês sabem muito bem que é o que vocês vão virar. É o oficial do exército. Só que normalmente vocês estão num caso diferente, mas normalmente esses tenentes aqui são aqueles moleques que vão para a AMAN fazer a escola das agulhas negras. Então, normalmente, não é o caso agora de vocês, mas normalmente no exército, os tenentes eram nessa época aqui os oficiais mais jovens. Então, normalmente aqui os tenentes são aqueles militares que estão girando ali na casa dos 20 e poucos anos. Tá, e para que você está falando isso, Cláudio? Por ser a ala mais jovem do exército, normalmente os mais jovens que são mais porra louca, mais revoltados. Por que você está falando isso? Porque presta atenção no que eu vou falar agora. O exército, a instituição, o exército todo, que vai de general até soldado, o exército já estava descontente com a política da República Velha. Seja mais específico. Fala. O exército não concordava com aquelas falcatruas que rolavam na República Velha. Tipo o quê, Cláudio? Voto de cabresto, onde até vaca vota, você pressiona o cara a votar. Política dos governadores, que você fica fazendo um acordo por baixo dos panos para o cara ser eleito. O exército queria uma coisa chamada moralização na política. Por exemplo, eles eram favoráveis ao voto secreto. Eles queriam o voto secreto para acabar com aquela baixaria toda. Aí você fala, tá, o exército estava chateado com a política. Eu também estou chateado e até aí não deu em nada. Tolinho. Acontece que o exército já estava descontente. E dentro do exército, quem era mais eufórico, quem era mais irritado, era exatamente os tenentes. Então, se o exército como instituição está chateada, os tenentes estavam putos da vida com o voto de cabresto, com os governadores, com café com leite, com aquela zona toda. Tá. Só que toda revolta tem que ter uma gota d'água, um fator catalisador, uma causa imediata para começar. Qual foi a gota d'água aqui? Agora, aqui é que começa a baixaria. Quem governava aqui, em 1922, era um presidente chamado Epitácio Pessoa. Tá bom. Epitácio Pessoa, coisa muito linda. Só que o que está acontecendo? Em 22 ia ter eleição, Epitácio Pessoa ia sair. E quem ganhou a eleição, vocês sabem que o cara ganhava a eleição, mas ele só tomava posse no ano seguinte, não é assim? Até hoje é assim. Quem ganhou a eleição foi um cara chamado Arthur Bernardes, penúltimo presidente da República Velha. Só que esse Arthur Bernardes ganhou a eleição daquele esquema que você conhece, voto de cabresto, políticos governadores, aqueles acordos, aqueles conchavos todo. Então o que aconteceu? Quando ele ganhou isso, os militares ficaram putos, tá, Clécio? Mas ele e praticamente todos os outros foram eleitos assim. Aí agora que começa o lance. Tem um episódio aqui chamado, vou pôr até entre aspas, Cartas Falsas. O que aconteceu? Foi publicado no jornal um documento falando que era do Arthur Bernardes, futuro presidente, criticando o exército. Mas chama Cartas Falsas porque depois a gente descobriu que não era do Arthur Bernardes. Uma pessoa publicou uma crítica no exército no jornal e assinou como se fosse ele. Mas a gente sabe que não foi ele, não. Mas enfim, publicaram uma crítica no exército falando que era do futuro presidente. E aí o que deu? Um general do exército chamado Hermes da Fonseca. Pera aí, esse Hermes da Fonseca já não foi presidente da República? Foi, inclusive foi presidente aqui na Revolta da Chibata. Que agora ele já não era presidente, ele era um general normal. Um general do exército chamado Hermes da Fonseca, que já estava puto com a política por 10 mil motivos. Quando foi publicar essa carta falsa, o que esse Hermes da Fonseca fez? Foi no jornal e fez uma redação do Enem. Sentou o pau criticando o governo, falando que o Arthur Bernardes foi eleito por mediante roubo, que a eleição foi fraudulenta, que o político é um vagabundo, filho da quenga, enfim. O general Hermes da Fonseca criticou o governo abertamente, publicamente. O que aconteceu? O presidente, que era o Epitácio Pessoa ainda, prendeu ele. Ué, onde já se viu? General publicamente criticar o presidente? Não pode. Ele foi preso. Que ele foi preso? Essa foi a gota d'água.
Aí os tenentes alopraram. Então os tenentes que já estavam putos com N motivos, a prisão do Hermes da Fonseca... Pô, peraí, prenderam um general nosso? A prisão do Hermes da Fonseca serviu para eclodir algumas pequenas revoltas no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, mas todas elas duraram pouquinho, foram abafadas rapidinho. Aqui foi adiante, foi uma revolta no Rio de Janeiro, de um quartel específico chamado Forte de Copacabana. Peraí, então para. Vou começar devagar. Tenentismo, então, foi uma revolta do Exército, especificamente dos tenentes, de um quartel específico do Rio de Janeiro chamado Forte de Copacabana. Então não é, os tenentes do Brasil inteiro se revoltaram. Não! Isso aqui é no Rio, 1922, o mesmo ano da Semana da Arte Moderna. Foi um quartel específico, que inclusive tem até hoje. Eu não sei se tem alguém do Rio aí. Você vai lá em Copacabana, tem um quartel chamado Forte de Copacabana. Inclusive no quartel, tem esse Forte de Copacabana, tem um mini museuzinho que conta essa história aqui do que eu tô falando pra vocês, tá? Um quartel chamado Forte de Copacabana se rebelou contra o governo. Falou, a gente não vai aceitar a prisão do Hermes da Fonseca, não. E esse quartel se rebelou contra o governo. Só que, peraí, todos os militares do Rio de Janeiro se rebelaram contra o governo? Não, os militares do Forte de Copacabana. Então o Clécio continua no Rio, e no resto do Brasil, claro, tendo militares que são fiéis ao governo, mesmo não concordando. Sim. Então o que o governo de Epitácio Pessoa fez? Tem um quartel ali no Rio chamado Forte de Copacabana, que está fazendo um levante. Não pode, você como militar sabe muito bem, militar não faz protesto, não faz greve, não faz levante, faz revolta, não faz nada disso. Chama as tropas fiéis e vai abafar aquela revolta. Inclusive chamou a Marinha. Como o Forte de Copacabana fica ali no litoral, a Marinha foi e deu uns pipocos no quartel, chegou a atingir o quartel. O quartel, inclusive, só curiosidade, não revidou, porque o gerador do quartel não estava funcionando. Aí eles não conseguiam colocar os tanques para funcionar, os canhões para funcionar. Mas enfim, a Marinha foi lá, deu os tiros no Forte de Copacabana, e o principal vem agora, e conseguiu abafar a revolta. Então acabou. Não, danado. Agora que vem o episódio. Eu vou tirar isso aqui, que não sei se vai dar tempo de falar hoje. Peraí. Um quartel chamado Forte de Copacabana se revoltou como gota d'água depois da prisão do general Hermes da Fonseca. Mas a revolta do Forte de Copacabana foi abafada pelas tropas leais ao governo. E aí acabou tudo. Não! Depois que o governo conseguiu abafar, oito tenentes falaram, não vou aceitar não, vou sair, vou continuar a revolta. Aí falam que no meio do caminho 10 se dissiparam, foram embora. Resumo, 18 tenentes, se na prova aparecer 18 tenentes está certo, mas na verdade eram 17 tenentes e um civil, tá? Que tinha o Eduardo Gomes lá. Mas vamos que interessa. 18 tenentes saíram do Forte de Copacabana, fardado, armado. Agora você que está em casa, se você só digitar aí no seu computador 18 do Forte de Copacabana, imagem, vai aparecer uma foto lá dos caras andando com pistola ou fuzil no calçadão de Copacabana, aquele calçadão todo pintado assim, bonitão. 18 tenentes saíram do Forte de Copacabana depois que a revolta foi abafada, saíram fardados, armados, ali no calçadão de Copacabana mesmo, galera tomando chopp, jogando futevôlei, saíram ali, em direção ao Palácio do Catete, é onde fica o presidente, como se fosse o Palácio do Planalto nosso aqui, em direção ao Palácio do Catete, lá na Avenida Atlântica, para impedir a posse do próximo presidente, Arthur Bernardes. Peraí. Os tenentes do Forte de Copacabana fizeram uma revolta depois que prenderam o general Hermes da Fonseca. Essa revolta foi abafada, mas mesmo abafando, 18 tenentes, 17 mais um civil, saíram do quartel com uma espécie de forma de protesto, indo em direção ao palácio para impedir a posse do futuro presidente. Primeira coisa que vocês sabem maravilhosamente bem, e militar faz protesto? Faz manifestação? Não. E segundo, tu faz um golpe de Estado com 18 pessoas? Meu Deus do céu. Eles foram como uma espécie de demonstração de descontentamento com isso. Só que o militar não pode fazer protesto. O que o presidente fez? Chamou as tropas que eram leais ao governo, falou, vai lá e para esses 18.
foi lá e distribuiu azeitona na galera. Ali mesmo na rua, no calçadão de Copacabana, a foto que você está vendo no computador, se você estiver olhando agora, foi antes do tiroteio, obviamente, né? Matou os caras, mataram. Morreu todo mundo? Não, morreram 16. Sobrou o Siqueira Campos e Eduardo Gomes. 2 sobreviveram. Tomaram uns tiros na perna, mas sobreviveram. Mas resumindo, foram reprimidos. Óbvio que foram reprimidos. Então, tanto a revolta do quartel, como a extensão dessa revolta, que é essa forma de protesto dos 18 fortes de Copacabana, ambas foram reprimidas violentamente. Foi. Inclusive, curiosidade rápida. Curiosidade não, que estava na prova, inclusive a questão que era para ser anulada. Clécio, só um troço que eu não entendi. Fala. Isso tudo começou porque os militares, e principalmente os tenentes, já estavam descontentes com o governo por N motivos. Só que a gota d'água foi a prisão do general Hermes da Fonseca. E o quartel que realmente fez o levante foi um quartel específico do Rio de Janeiro chamado Forte Copacabana. Por que só esse quartel? Resposta. Porque o quartel Forte de Copacabana, na época, não sei se alguém sabe disso, ele era comandado por um capitão chamado Euclides Hermes da Fonseca, filho do general Hermes da Fonseca, que foi preso. Ah, então, como se o cara falasse, prenderam o papai? Pô, então peraí, eu que comando esse quartel aqui, não vou deixar não. Vou fazer uma revolta, uma quizumba. Tá, já vou falar um troço que vai aparecer na prova lá na aula que vem, mas acho que vocês vão esquecer, então vou falar agora. Qual é o problema? Caiu uma questão sobre isso aqui, e no livro falava que o Euclides Hermes da Fonseca, o capitão, tinha sido um dos caras que estava lá nos 18, no tiroteio. Não, porque quando a revolta no Forte de Copacabana foi abafada, Euclides Hermes da Fonseca era o comandante do quartel. Ele foi preso já. Ele já foi preso nessa que abafou. Então, o Euclides, que é o capitão, comandante do quartel, não participou desse lance aqui dos 18, não. Ele estava preso já no quartel. Então, os 18 aqui foram outros que foram para lá. Beleza? Acabou dando errado. Acabou por aí? Não! O que acontece, gente? Tanto o Forte de Copacabana como os 18 do Forte foram reprimidos pelo governo. Certo. Militares de outros lugares ficaram sabendo desse episódio? Óbvio, ainda mais porque foi na capital, né? É no Rio de Janeiro. O que vai acontecer com os militares? Principalmente tenentes, que são os mais revoltados, de outros lugares. Duas alternativas. Alternativa 1, ou vai ficar com medo e fica quieto e não critica mais, ou vai ficar mais puto da vida ainda porque mataram os caras. É a segunda alternativa que vai acontecer, que é a coluna Prestes. Tanto que a coluna Prestes é uma espécie de extensão do tenentismo. Ou seja, a coluna Prestes, ela é aquela que vai, alguns livros até trazem a coluna Prestes dentro do tenentismo, que é o que está no seu edital. As colunas, como é que está escrito aqui? Ó? Cadê? As colunas, o fim de uma época, que são as colunas Prestes, que é do Rio Grande do Sul e de São Paulo, que eu vou falar. Só que, gente, não dá para eu começar agora, senão eu vou parar no meio da coluna e daqui a pouco estão batendo na porta aí. Então a gente vai fazer assim. Aula que vem, eu vou falar o finalzinho, que é a continuação do tenentismo, que é a coluna Prestes, que é o que está no edital, que é a continuação disso aqui, que são ainda com os militares. O finalzinho disso, paro. Aí a gente responde as questões sobre República e, se der tempo, já começa Getúlio Vargas com a Revolução de 30. Mas então a aula de hoje termina como? O clima na República Velha estava tenso, tanto no campo, como na cidade, como entre os militares. Através de Canudos, Contestado, Cangaço, você vê o descontentamento do homem do campo. Através de Chibata, Vacina e algumas lutas operárias que estavam tendo na cidade, você vê o descontentamento do homem na cidade. E através do tenentismo e da coluna Prestes, você vê o descontentamento, se não do exército todo, pelo menos, ao menos, uma parte do exército. Vargas, que é a aula que vem, se der certo, ele vai tirar proveito disso. Ele vai ver, ó, já tem muita gente descontente com essa política. Agora é o momento de eu entrar. É o que nós vamos fazer a aula que vem. Eu falo finalzinho, coluna Prestes, e vou para os exercícios. Beleza, queridos? Alguma pergunta? Faz aí, enquanto eu estou aqui, não bate na porta. Perguntas, queridos?
Grita aí pra mim. Se não, nós vamos encerrar por hoje. Beleza? Então, hoje, quer dizer, no comecinho da aula que vem, a gente termina a República Velha, faz questões, se der tempo, começa a vaga, senão fica só nas questões. Beleza? Tranquilo? Show? Falem comigo, gente. Está tudo bem? Não tá? Vocês morreram? Vocês estão vivos ainda? O que aconteceu? Sem perguntas, Rodinei. Falou, então. Queridos, um grande abraço, um excelente resto de semana para vocês. Próxima aula a gente continua, tá bom? Deixa no caderno aí marcado onde é que parou. Tenentismo, que eu tenho que dar coluna preste ainda. Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus. Deixa eu dar o grito pra Marilu lá. Vamos ver se ela aparece aqui. Marilu! Tchau, galera. Fique com Deus. Valeu, obrigado, Rodinei.